Essas imagens são um retrato do conflito entre o meio de sobrevivência e a preservação do meio ambiente. Essa área tem um importante papel para a proteção da natureza. Protegida por lei, é uma área de preservação permanente. Por outro lado, essas famílias dependem do rio, dependem da pesca, para o alimento, para o trabalho, para a sua sobrevivência. Nós chegamos àquelas famílias a pedido de uma instituição que gostaria que nós fizéssemos algum projeto de resgate social daquelas pessoas. E ao ver aquelas imagens, realmente me chamou muita atenção como aquelas pessoas poderiam viver naquela situação. Mas aquilo que a gente vê em imagens precisa ser reconhecido. Você precisa saber como as coisas funcionam. Ao ir até essas pessoas, a gente tem a sensação de que a gente pode fazer algo mais. Porque você vai para lá, você vê a forma como elas estão sobrevivendo, em que situação que elas estão sobrevivendo, diante de uma realidade onde é o trabalho delas. Mas, acima de tudo, existem relações. Existe a relação familiar, existe a relação entre os amigos, a relação com o rio, o amor que eles têm pelo rio e os sonhos que eles têm. Por que eles estão ali? Como eles sobrevivem? Por que eles chegaram ali? E o que eles querem? O que eles desejam? Quais são os seus verdadeiros sonhos? Aquela comunidade, ela vive uma situação muito deprimente. É muito triste a situação daquelas pessoas, onde convivem no meio de lixo, no meio de sujeira. Os barracos são muito quentes. Ao meio-dia eles não conseguem ficar dentro dos barracos em função do forte calor. Então aquilo choca qualquer pessoa. Tem legislação ambiental, tem normas dos próprios órgãos ambientais que os ribeirinhos não têm conhecimento. Mais ou menos na década de 30,
Havia uma ideia no Brasil de que o país precisava utilizar os seus recursos naturais para o desenvolvimento econômico, né? O país, a literatura historiográfica aponta que o país estava passando de uma economia agroexportadora e precisava então efetivamente se desenvolver e adentrar ao mundo industrial, ou seja, o país precisava se industrializar. E o desenvolvimento ele passa, obviamente, pela modernização. E a modernização passa necessariamente, do ponto de vista da economia, pela industrialização. E para se industrializar um país, é necessário que ele tenha uma infraestrutura. Esse projeto, na verdade, ele teria um idealizador, que é um engenheiro chamado Catulo Branco, que teve nos Estados Unidos, ali na região do rio Mississippi, e ali foi construído uma série de esclusas, de barragens, que procuravam então promover o irrigamento, a navegação do rio Tennessee, a produção de energia e, eventualmente, até mesmo a utilização para o lazer e o turismo. Então, é nesse quadro de desenvolvimento econômico do Brasil dos anos 40 e 50 que a gente precisa inserir para poder compreender os motivos que levam à construção da usina hidrelétrica de Barra Bonita no trecho médio superior do rio Tietê.